Olá, bom dia! Vocês estão bem? Uma semana aí de folga, tem galera que já está de recesso na escola, outros vão começar ainda a partir de segunda-feira. Na verdade, sexta já foi feriado, já nem teve aula. E hoje também é um dia especial, porque nós vamos estar retornando aos cultos presenciais aqui na igreja. Então, você que pode vir, esteja aqui presente, não esqueça dos cuidados necessários, venha de máscara, higienize, né, suas mãos, tome todos os cuidados necessários, porque vai ser um tempo de bênção, um tempo de comunhão. Vamos estar orando então, e quem vai orar hoje com a gente é o Weber. Vamos orar. Então, galera, vim aqui hoje orar para que nós possamos iniciar a escola dominical. Senhor nosso Deus, venha nos abençoar hoje, ó Deus, para que nós possamos ouvir Tua palavra. Venha abençoar, Senhor, a vida da professora T, para que ela possa expressar Sua palavra, ó Deus. Cuide de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe na semana que está por vir e abençoe, Senhor, a todos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu venho te pedindo, Senhor, e já te agradecendo. Amém. Amém, Weber, obrigada, que Deus continue te abençoando grandemente. Você já viveu a triste experiência de estar numa festa e o garçom passa e serve a mesa de um lado e serve a mesa do outro lado e a sua não? E a outra pessoa já está repetindo e você ali esperando ainda o seu primeiro pedaço de bolo, o seu salgadinho? Muito ruim isso, né? Às vezes isso pode acontecer porque o garçom tem um amigo na outra mesa, então quer servir mais ali o amigo, ou por distração mesmo, por ele não estar fazendo corretamente a distribuição do que ele precisava. Mas seja de uma forma, de outra, isso é ruim. Favorecer uma pessoa em detrimento de outra não é bom em nenhuma situação. Nossa conversa hoje vai ser sobre uma história da Bíblia onde aconteceu um pouco disso na igreja primitiva. E os diáconos, né, que apareceram ali, que surgiram nesse contexto, foram exatamente para ajudar nisso, para ajudar nessa necessidade de melhorar a qualidade do serviço. Então vamos ver isso. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos e oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Muito bem. A igreja primitiva, nesse tempo de Atos, ela era diversa. E entre os diversos grupos que faziam parte da igreja estavam os hebreus, que eram judeus, que tinham sido criados ali em Israel, que falavam aramaico e guardavam os costumes e as tradições do povo dali. E tinham também os helenistas, que também eram judeus, mas tinham sido criados fora de Israel. Eles, na sua maioria, falavam grego e tinham
alguns costumes da cultura grega. E essa diferença entre tradições, entre costumes, às vezes criava alguns conflitos entre eles. E um desses foi justamente esse que a gente leu aqui. Os helenistas, esses que tinham sido criados fora de Israel, eles estavam reclamando que as viúvas dos hebreus estavam sendo mais favorecidas, estavam tendo privilégio na distribuição dos recursos que eram arrecadados. Como a gente faz aqui na nossa igreja, a gente traz as nossas ofertas, a gente traz o alimento, e isso acontecia lá também. Uma marca da igreja primitiva era essa questão de dar ajuda uns dos outros. Mas, por algum motivo, estava acontecendo um favorecimento de um grupo das viúvas ali dos hebreus. Então, isso começou a criar um conflito. E os apóstolos, percebendo isso, tomaram uma atitude. Eles chamaram todas as pessoas para tentar resolver, porque esse problema poderia gerar uma divisão ali entre eles. Podia haver a quebra da comunhão por causa dessa situação. Então, os apóstolos chamam todas as pessoas para decidir o que fazer. E eles chamaram todos, não porque, de repente, o problema fosse muito difícil, que os apóstolos mesmo não poderiam tomar uma atitude. Mas eles queriam também envolver todo mundo na solução. Mostrar que todos eram parte do reino de Deus. Então, ali eles chamam e eles colocam que as pessoas ali, a comunidade, precisava eleger algumas pessoas de boa reputação. Fala algumas características que essas pessoas tinham que ter. Teriam que ser pessoas de confiança, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com sabedoria, para ficar encarregado daquela situação. Então, essa solução foi encontrada porque não era possível que os apóstolos fizessem tudo. Né? Não ia dar conta. Imagina o nosso pastor e prega, e é ministério de louvor, e está na mídia, e é oração, e é recepção, e faz todas as coisas. Não tem como. Uma pessoa, né, ou um grupo dá conta de tudo. É importante a divisão de tarefas. Então, isso os apóstolos começaram a pensar ali. E essas pessoas que foram escolhidas, elas começaram a fazer esse serviço e fizeram com muita disposição, sabendo que aquilo era o ministério que Deus tinha confiado para elas. Então, essa história vai mostrando para a gente que como a gente pode servir de uma melhor forma e como a gente também pode ser parte da solução do problema. Porque quando as dificuldades chegam, a gente precisa se unir. Essa situação estava gerando um conflito ali entre as pessoas. E eles buscaram a liderança para pensar numa solução. E assim a gente precisa fazer quando surgir um conflito, seja na nossa casa, seja na igreja. A gente precisa buscar estratégias para conciliar, para trazer unidade, para trazer uma resolução daquela situação. A gente precisa agir dessa forma, em unidade e em oração, e aproveitar um momento de dificuldade, de um problema que possa surgir, como uma oportunidade para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente crescer de alguma forma. Todo o nosso serviço ele deve ser feito dessa maneira, com justiça e com responsabilidade, sem favorecimentos, sem beneficiar um ou outro por algum motivo. Lembra do caso do garçom. A gente não pode agir favorecendo um grupo e deixando o outro grupo de lado. Nosso propósito é trabalhar para o bem de todos, sem distinção. A gente não pode criar panelinhas. A gente fica só com esse grupo e faz tudo para esse grupo e o outro que fique de lado. Isso não pode acontecer. Nem na nossa igreja, nem em outro lugar qualquer que a gente esteja participando. E como esse problema lá estava se intensificando e podia gerar uma coisa maior, podia romper a comunhão ali, a gente tem que estar atento. Um exemplo, o grupo da juventude, os adolescentes vão
planejar uma atividade. E tem um grupo que pensa, não, a gente tem que fazer o ID aqui na Praça Tiradentes, porque é perto da nossa igreja e é melhor. Aí o outro grupo pensa, não, a gente tem que fazer lá na Praça Brasil. Não, porque lá está lá fora, a gente tem que alcançar mais gente. Então, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. E a gente tem que ter o cuidado para não haver disputas, para não haver conflitos por causa de pensamentos diferentes. A gente tem que pensar, se juntar e pensar assim, qual é a melhor opção? O que a gente pode fazer juntos? E não deixar que pensamentos diferentes criem divisão. A gente precisa, como eles fizeram ali, se juntar para poder resolver o problema. Nada de divisão. Nem na nossa igreja, nem na nossa família, nem em outro grupo que a gente tiver. Jesus ensina que a gente haja de outra forma. Jesus ensina que a gente haja com unidade. Jesus ensina que a gente haja para conciliar e nunca para dividir. Por falar em conciliar, uma característica da igreja metodista é ser conciliar. A nossa igreja ela é conciliar e a gente às vezes pastor vai divulgar. Vai ter um concílio, que é a reunião de todos os membros da igreja para decidir algum tema importante sobre a igreja. E todo mundo pode dar opinião, e todo mundo pode expor o seu ponto de vista. A gente tem liberdade na nossa igreja para isso. Tem também as reuniões de ministério. Cada ministério junta ali com o seu grupo e faz uma reunião e decidem juntos as coisas, porque a gente quer o melhor para o reino de Deus. Porque a gente quer buscar um bem comum para a nossa igreja. Não com panelinha, não com favorecimento de um grupo ou outro. Então, a gente precisa pensar assim, se tem uma dificuldade, se tem um problema, se tem um ponto ali que poderia ser uma questão de divisão, a gente tem que transformar isso num ponto de unidade, de um ponto de união, para a gente resolver isso da melhor maneira. A gente também vê aqui nesse texto que a gente serve a Deus de diferentes maneiras. Tinham ali os apóstolos, eles não dariam conta de fazer tudo. Eles precisavam dividir tarefas, eles precisavam de pessoas para ajudar, de outros líderes para ajudar na divisão de tarefas. Deus chama pessoas diferentes para diferentes funções, cada um exercendo o dom que recebeu. A gente tem aqui na nossa igreja vários ministérios com diversas características e a gente tem que pensar no que Deus tem me chamado, qual é a minha habilidade, o que eu posso me dispor a servir onde, de que maneira. Tem vários ministérios e nenhum é mais importante que o outro. Deus faz isso, né? Deus é diverso, criou as pessoas de diversas maneiras, com habilidades diferentes, tudo com um propósito, para que o reino de Deus se expanda, para que pessoas sejam abençoadas. E a gente tem que servir a Deus e as outras pessoas de todo o nosso coração, com o nosso melhor. E como a gente pode servir? Como a gente acabou de falar aqui, de diversas maneiras. E um ponto é que, às vezes, a gente não precisa esperar que alguém peça. Porque se a gente vê uma necessidade e a gente tem condição de ajudar, então a gente vai lá e faz. Um exemplo simples, está lá na nossa casa e a pia está cheia de louça. A gente não precisa esperar alguém pedir. A gente vê que está ali e a gente pode fazer, a gente pega e faz. A gente está no ônibus e está lá, está um ônibus cheio. E chega um idoso. Aí você pensa assim, poxa, mas eu não estou nem sentada no lugar reservado de idoso. Mas você não precisa ficar pensando nisso ou esperar alguém falar para você, pedir para você se levantar para dar o lugar. Você se dispõe a servir, você se dispõe a fazer. Você está lá no shopping, lanchou, você pode se dispor a pegar a sua bandeja e colocar lá, em cima da prateleira certinho. Você pode estar na escola e você tem uma habilidade, você tem facilidade numa matéria e você vê que o seu amigo está com dificuldade, você pode se dispor a servir assim também. E você pode se dispor a servir aqui na igreja, se envolvendo em algum ministério, usando as habilidades e os dons que Deus te deu. E todo serviço que a gente faz,
seja para Deus ou para as outras pessoas, a gente não tem que fazer pensando, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber em troca? A gente não deve fazer alguma coisa lá na nossa casa porque o nosso pai ou nossa mãe vai nos presentear com alguma coisa. Muito menos para Deus. A gente não pode pensar, eu vou servir porque então Deus vai me abençoar. A gente faz com o nosso coração alegre, com o nosso coração disposto, com o nosso coração de servo. As bênçãos que vêm são consequência. A gente não faz pela troca, buscando isso. Um outro ponto nesse texto também que a gente pode aprender para a nossa vida é que nós somos também parte da solução do problema. A igreja primitiva era uma igreja assim exemplar, mas mesmo assim tinham conflitos. Então, por melhor que seja a igreja aqui hoje, por melhor que seja a nossa família, vão existir conflitos também. E a gente tem que pensar, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para superar esse problema, para que esse conflito se resolva? Os problemas vão aparecer e às vezes a gente não tem como evitar isso, mas a gente tem que buscar a solução. E quando a gente se dispõe a buscar solução, a ser parte dessa solução, a gente também está sendo um diácono, a gente está se dispondo também ao serviço. A gente vai se mostrando como eles, que a gente é pessoa de confiança, que a gente age cheio do Espírito Santo e que a gente tem sabedoria. Porque um ponto importante também é, se a gente está cheio do Espírito Santo, e isso não leva a gente a servir, se isso não leva a gente a ajudar, isso não leva a gente a mostrar o amor de Deus para as pessoas, tem alguma coisa errada aí. Então, de repente, tem alguém que quer se envolver muito num projeto missionário, quer ir para um lugar e quer fazer um monte de coisa, mas de repente, numa coisa simples na igreja local, ou uma coisa simples em casa, fica com preguiça, não quer fazer. Então, a gente tem que estar atento a isso. Como é a nossa disposição realmente em servir? Porque quando a gente serve a Deus, a gente está servindo ao outro. Então, servir a Deus é estar disponível para servir as pessoas, é se oferecer também como instrumento de solução de algum problema e servir a Deus também, em meio à dificuldade, buscar a unidade. A gente vai ver um trechinho de um vídeo rapidinho agora. Diaconia é uma palavra grega que a gente encontra no Novo Testamento, que significa serviço com os outros. É importante lembrar que no Novo Testamento os primeiros diáconos, diaconisas da igreja foram aqueles e aquelas também que ajudaram na distribuição de comida para aquelas que estavam mais carentes, que tinham mais necessidade. E ao longo da história de cristianismo, essa forma de servir tem tomado várias formas, tanto dentro quanto fora da igreja. E eu acho mais importante lembrar que é justamente por isso que a igreja existe. A igreja não existe só para encher o templo, a igreja não existe só por si mesma, mas sim para entrar no mundo e servir a Deus e aos outros. Então eu acho que uma palavra fundamental para nosso entendimento de que é a igreja e qual é a nossa vocação como cristãos e cristãs. Viu aí? A palavra diaconia, ela é uma palavra fundamental para a igreja, para o serviço cristão. A gente não pode esquecer que esse projeto missionário deixado por Cristo é um projeto de serviço. Ele é evangelizador, mas ele também envolve o cuidado e envolve o amor. E a gente faz isso demonstrando o nosso amor a Deus, quando a gente também demonstra o nosso amor e o nosso serviço para as outras pessoas. Certo? Que você tenha uma semana muito abençoada. Aproveite bem. Lembra da nossa conversa de semana passada. Não esquecer das coisas mais importantes
E tudo vai ter espaço na sua vida. Aproveite esse tempo de descanso das aulas. Aproveite muito bem a sua semana, certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.